Olá! Hoje no nosso programa nós vamos fazer uma torta de limão, mas não é aquela torta de limão que você está acostumado, que você encontra nas padarias aí próximas da sua casa. Nós vamos fazer uma torta de limão que leva um creme de limão siciliano. O nome dessa torta, desse creme na verdade, se chama Lemon Curd, que é um creme com base de gemas, de manteiga, açúcar e suco de limão siciliano. Para quem não sabe, o limão siciliano é aquele amarelinho, que ele é grandão assim, até parece uma laranja, né? Para começar, nós vamos fazer a massa. O que seria? É uma massa comum, aqui eu tenho manteiga e tenho açúcar. Então eu já posso misturar esses dois itens, eu vou espremendo, vou apertando, espremendo aqui, ó, desmanchando na verdade a minha manteiga, tá? Para fazer a nossa massa, que é uma farofinha de açúcar. Essa massa, ela leva muito açúcar, porque a ideia é que ela fique arenosa, que você coma no final e o resultado dela seja uma areia doce, tá certo? Então, é importante a presença do açúcar nessa variação de massa. Sem contar que é uma massa leve também, é uma massa um pouquinho diferente dessas aí que nós estamos habituados a trabalhar. Então vamos aqui desmanchando a manteiga, eu vou colocar uma unidade de ovo, que esse ovo dá uma cor especial também para a massa e uma textura mais gostosa, ela fica crocante por fora e macia por dentro. Fica uma massa bem interessante mesmo. E agora aos poucos eu vou acrescentando a farinha para conseguir fazer uma massa homogênea e que desgrude das minhas mãos. Aqui eu vou parar um pouquinho e eu vou colocar uma pitadinha de fermento. Para quê? Para estufar essa massa, para ela ficar fofinha. Então aqui eu vou colocar, deixa eu pegar mais um pouquinho, isso, uma pitadinha de fermento, que contribui aí com a fofura que eu quero. E aos poucos eu vou acrescentando farinha. Eu já dei torta aqui uma vez e falei sobre o ponto da massa. Vocês estão percebendo que eu não coloco a mão aqui agora para sovar a massa e misturar, enfiar o mãozão lá. Não é para fazer isso. Por quê? Cada mão tem uma temperatura e a temperatura da mão influencia na textura da massa. Então se você colocar um mãozão lá de prontidão, o que vai acontecer? Vai aquecer a massa e eu vou colocar mais farinha. Aí você vai sovar e vai continuar grudando na sua mão. Vai ter que colocar mais farinha. Aí lá no final eu tenho uma massa extremamente dura que não dá nem para cortar com a faca. Então a ideia é colocar a quantidade menor de farinha que você conseguir, tá? Então vamos colocando aqui devagar, ó. Perceba que com a espátula eu já tô tendo aqui, ó, já tenho um ponto pesado de massa. Então isso daqui é só treino. Para quem gosta de fazer massa, isso daqui é excelente, ó. Vamos terminar aqui, finalizar com essa farinha. Aqui eu tiro com o dedo da minha espátula. E aqui devagar, de baixo para cima, eu vou dando, olha só, o ponto da minha massa de torta. É uma torta fantástica essa torta de limão. Ó, aqui com a mão, eu já consigo até pegar a minha massa. Veja só. Olha só a massa como ela tá. Ela já tá uniforme e levinha. Como manipular essa massa? Nesse momento eu vou embrulhar essa massa num filme plástico e vou levar para gelar pelo menos uma meia hora. Porque essa meia hora ela vai terminar de dar o ponto aqui na minha massa. Então eu consigo abrir essa massa com facilidade na minha forma. No caso aqui hoje eu tenho uma forma de um tamanho aí família, que dá cerca de 12 pedaços, eu untei com manteiga e enfarinhei. Então em seguida, agora eu vou levar essa massa para gelar, nós vamos aguardar uns minutinhos e aí eu vou modelar com vocês a massa aqui nessa forma, tá certo? Então vamos esperar um pouquinho. Olha, aqui eu já gelei a minha massa e já desembrulhei tudo. Olha só como ela ficou o ponto dela, tá? Então eu tô abrindo aqui para já preencher o fundo da minha forma. Existe uma técnica interessante que é a seguinte: se a massa estiver ainda grudando um pouquinho na sua mão, você passa um pouquinho de farinha assim, ó,
só para conseguir modelar a massa no fundo da forma. Na verdade, pode abrir com rolo entre 2 filmes também, tá? Só que eu gosto de colocar a mão nas coisas, eu gosto de abrir como uma torta caseira mesmo, né? Por isso que é interessante usar essa técnica aqui. Bom, aqui eu já terminei praticamente de forrar toda a lateral da minha torta. Eu só tô acertando aqui com um carinho, ó, pra ficar retinha, pra ficar bem acabada, tá? Que a ideia é fazer aquela torta bonita mesmo de vitrine, olha só. Então, está aqui a minha torta. O que eu vou fazer nesse momento? Eu tenho que assar esse bercinho de massa. Então, como ela estufa, para não perder aquele formato bonito que nós demos, eu furo com um garfinho aqui toda a minha torta, desse jeito aqui, bem furadinha, que assim ela não perde o formato que eu dei. E dessa forma aqui, ela vai para assar. Bem, agora nós vamos preparar o nosso recheio de limão. Aqui eu tenho açúcar comum, eu vou colocar aqui na panela com as gemas. E aqui eu bato até criar uma mistura bem lisinha e homogênea. Então, com paciência, eu misturo isso daqui. Prontinho. Misturei. Aqui eu ganhei uma mistura esbranquiçada das minhas gemas com açúcar. Nesse momento eu entro com o suco de um limão siciliano, e tem que ser limão siciliano, gente, porque esse limão é o pulo do gato do nosso creme. E aqui eu tenho manteiga. Manteiguinha, tá certo? Manteiguinha. Vou até tirar o fouet daqui, que ele já não é mais necessário. E aqui eu vou colocar uma pitada de sal. Prontinho. Que ele é importante aqui para contribuir com o sabor do nosso creme. Bem, eu vou dar uma misturada em tudo aqui. Nós vamos levar esse lemon curd para o fogo baixo e não vamos parar de mexer até obter o ponto. Qual seria o ponto? Vamos lá. Antigamente, nossa vovó fazia um creme e não havia amido, nenhum espessante tão fácil de ser encontrado como hoje em dia, certo? Então, elas davam no nosso creme com base de gemas aquele ponto que se chamava ponto estrada. O que seria isso? Quando você molha as costas de uma espátula de uma colher, faz assim com o dedo e o creme não une. Esse é o ponto do lemon curd. Então, quando começar a levantar aquele vapor do molho, você observa, molha na sua espátula e passa o dedo assim. Se não unir, é porque o creme já está bom. Esse creme não pode ferver, então, normalmente, quando começa a levantar aquele vaporzinho, ele já está no ponto certo. Se ferver, vai talhar a gema, então fica aquele creme perdido. Então, vamos prestar atenção e colocar em fogo baixinho, tá certo? Então, vamos lá. Prontinho, aqui já subiu o vapor. Olha o ponto que eu falei, esse é o ponto estrada, ó. Eu não une, tá vendo a estradinha? Eu vou passar de novo o dedo, ó, não une, esse é o ponto. Então, olha aqui, a ideia é usar sempre o limão siciliano para fazer o creme. Acontece que você pode substituir o suco de limão siciliano por suco de maracujá, por exemplo, que aí você tem um curd de maracujá, que é uma fruta ácida e aceita bem também essa preparação. A ideia é sempre colocar o suco de uma fruta muito ácida. Então, eu já fiz curd de limão siciliano, lógico, que é o tradicional, e o de maracujá, fica incrível. Então, de repente, se você quiser arriscar e fazer uma torta de maracujá, fica bem legal, ó. Ele já tá mais frio, eu vou transportar aqui para nossa cumbuquinha para vocês verem o ponto. Olha só como ele fica cremoso, tá vendo? Isso daqui gelado fica mais cremoso ainda. Você pode comer de colher, rechear bombom. Dá para fazer um monte de coisa aqui com esse creme, é só ter criatividade. Olha só, aqui já tem o nosso
creme pronto, que é a parte 2 da nossa torta. Olha, veja só, aqui o meu curd gelado, ele tá pronto, já eu fiz um pré-preparo aqui pro programa, olha só. Ele tem uma consistência amanteigada, vê como fica, olha que creme mais bonito que fica esse lemon curd. Mas eu acho que vale a pena fazer aí para experimentar uma torta de limão um pouco mais leve, né? Porque ela não leva leite condensado e um pouquinho mais sofisticada. Na verdade, é a torta de limão americana, né? Aqui eu termino com o meu creme e vamos fazer o merengue. Bem, agora nós estamos na nossa parte 3 da nossa torta. Então a 1 foi a nossa massa, a 2 foi o lemon curd e a 3 agora é a nossa calda de açúcar que vai bater com o merengue na nossa batedeira. Então aqui eu tenho água e açúcar, sem mistério. Tá fervendo e vai ferver até obter um ponto de fio. Como que eu vejo esse ponto de fio? Eu coloco minha colher e puxo. Na hora que sair um fio perfeito daqui, é porque a minha calda já está no ponto para ir para a batedeira com a minha clara, que já estará batendo no ponto de neve. Então, agora eu entro com a minha clara aqui na batedeira e vamos fazer barulho. Então, quando tiver branquinho aqui, tá no ponto lá. As coisas são simultâneas para fazer esse merengue. Vamos lá. Aqui, nossa calda tá indo no ponto certo já. Pronto. E eu vou devagar colocando a calda aqui para bater. Prontinho. Aqui o importante do merengue é bater até ele esfriar. Relativamente frio. Ó o ponto dele, que ponto bonito de merengue, tá? Aí aqui eu vou fazer um serviço para fazer um acabamento bonito na torta. Você pode colocar com colher mesmo, as colheradas, tentar dar uma arrumada. Eu gosto de usar a manga aqui, ela me ajuda bastante. Eu gosto desse merengue bem macio, eu não gosto de deixar merengue duro. Vamos lá. Aqui. Completando o nosso saco. Pronto. Essa manga de confeiteiro aqui que eu tenho, ela é descartável. Você encontra essa manga em diversas lojas aí de produtos para confeitaria. Até no supermercado hoje em dia você encontra. E agora, ó, com carinho, você cobre a sua torta, fazendo um desenho que você quiser. Aqui é uma arte de pré-escola, né? Dá para brincar aí de educação artística, confeitando a torta. Prontinho, agora a nossa torta está pronta. Eu entro aqui com as raspinhas de limão, veja só, raspinha de limão. Pode colocar a raspinha do limão siciliano. Eu gosto de brincar com os limões, então fica a surpresinha do creme de limão siciliano lá embaixo e nossa raspinha de limão por cima. Veja só, olha que torta mais bonita. Existe uma dica que é a seguinte: eu posso pegar essa torta dessa forma e levar de volta para o forno. Para quê? Para dourar o meu merengue. Existem algumas tortas de limão por aí que você vê aquele merengue dourado, tá certo? Eu gosto do merengue branquinho, que assim, ele tá tão bonito, pra que dourar, não é mesmo? Então deixa ele branquinho dessa forma aqui, com as raspinhas de limão. Olha que visual incrível que está essa torta, veja só. Aí, olha só, vamos encerrar o nosso programa lembrando que essa torta tem que ser servida gelada, tá certo? Dá pra fazer pequenininha, dá pra fazer desse tamanho e dá pra até fazer aquelas grandonas mesmo, que servem 20 pessoas, naquela forma grande, redonda. Eu espero que você tenha gostado, eu gostei demais, assim.
é a minha sobremesa preferida. Eu acho assim, quando eu chegar no céu, se alguém me perguntar, Carol, o que você quer comer? Eu vou pedir para comer torta de limão, porque eu sou apaixonada, vidrada em torta de limão, é o meu doce preferido. Eu espero que você goste. Até breve!